Julho de 1572, a planície ao sul de Moscou. O horizonte não era névoa, era poeira, e o ruído que vinha com ela não era vento, era o tambor contínuo de cascos, dezenas de milhares de cavaleiros avançando como uma maré viva. Um ano antes, essa mesma força havia incendiado Moscou. Havia reduzido bairros inteiros a cinzas. Havia saqueado, matado e humilhado a capital do Estado russo diante dos olhos do mundo. Devlet-Girai, Khan da Crimeia, havia provado que a cavalaria das estepes ainda era a força mais letal da região, e que nenhuma muralha ou exército russo estava pronto para detê-la. Agora ele voltava, com uma força que as crônicas russas registraram como 120.000 cavaleiros, número debatido por historiadores modernos, mas que captura a escala do que se aproximava. Uma horda que havia destruído Moscou uma vez e vinha fazer de novo. O que ela encontrou foi diferente. Desta vez, do outro lado do campo, havia um general que havia transformado o trauma de 1571 em sistema. Havia um exército que havia repensado cada elemento de como se combate cavalaria em campo aberto. E havia uma invenção, uma que quase ninguém fora da Rússia conhecia, que ia mudar tudo. Essa é a história de como Ivan, o Terrível, destruiu a última grande ofensiva da Horda da Crimeia, e de por que a Batalha de Molodi é uma das mais importantes que você nunca ouviu falar. Para entender Molodi, é preciso entender o que aconteceu um ano antes. Em 1561, Devlet-Girai conduziu uma incursão que atravessou as defesas russas com uma facilidade que envergonhou o Estado inteiro. A cavalaria tártara se movia rápido demais para que as forças russas se concentrassem. Antes que qualquer defesa coordenada pudesse ser organizada, a horda estava nas portas de Moscou. O incêndio que se seguiu foi catastrófico. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram, não em combate, mas nas chamas, sufocadas, esmagadas nas tentativas de fuga. A cidade que havia se tornado o centro do poder russo foi reduzida a ruínas fumegantes em questão de dias. Ivan, o Terrível, fugiu da capital. Essa imagem, o czar em fuga enquanto sua capital ardia, foi uma humilhação que exigia resposta, não apenas militar, política, simbólica. O governante que havia se autoproclamado herdeiro de Roma, que havia centralizado o poder russo com brutalidade sistemática, havia fugido diante de cavaleiros das estepes. O fogo de 1571 não foi apenas destruição material. Foi a prova de que o sistema defensivo russo estava fundamentalmente errado. E Ivan sabia disso. O que ele fez a seguir foi a diferença entre um tirano que apenas reprime e um governante que aprende. Ivan confiou o problema ao príncipe Mikhail Vorotinsky. Vorotinsky não era um idealista nem um aventureiro. Era um soldado com décadas de experiência nas fronteiras russas, um homem que havia passado anos estudando como a cavalaria das estepes lutava, quais eram seus pontos fortes e, crucialmente, quais eram suas vulnerabilidades. A análise era simples e brutal. A cavalaria tártara vencia porque era mais rápida, mais móvel e capaz de concentrar poder de choque em qualquer ponto do campo antes que a defesa pudesse reagir. Tentar combatê-la com cavalaria própria em campo aberto era uma desvantagem estrutural. Tentar construir defesas fixas era inútil. A horda simplesmente as contornava. A solução de Vorotinsky foi virar a lógica de cabeça para baixo. Se a cavalaria precisava de espaço aberto para ser eficaz, negue o espaço. Se ela dependia de mobilidade para concentrar força, force-a a atacar onde e como você quer. Se ela vence pelo impulso do choque, coloque no caminho dela algo que o choque não consegue romper. Para isso, Vorotinsky tinha duas ferramentas. A primeira eram os streltsy, tropas de mosqueteiro armadas com armas de fogo e apoiadas por pequenos canhões, treinadas em formação linear e fogo coordenado.
A segunda era uma invenção que definiria a batalha: o Gulyai Gorod. Tradução literal: cidade ambulante. Descrição precisa: uma fortaleza móvel que podia ser montada, desmontada e reposicionada em minutos. Imagine painéis robustos de madeira, montados sobre rodas ou carruagens, com aberturas estrategicamente cortadas, janelas estreitas, troneiras, por onde mosqueteiros e artilheiros podiam disparar com proteção total. Esses painéis podiam ser alinhados em fileiras retas, curvados para formar arcos, reorganizados para criar cantos e saliências onde o fogo cruzado eliminava qualquer ângulo de aproximação seguro. Para a cavalaria, que dependia de campo aberto e visão clara para suas cargas, o Gulyai Gorod era um pesadelo. Uma carga de cavalaria ganha velocidade ao longo de centenas de metros de terreno aberto. Quando atinge o objetivo, o impacto é devastador. Mas o Gulyai Gorod eliminava o terreno aberto. A cavalaria se aproximava, encontrava uma parede de madeira e, por trás dela, fogo concentrado de mosquetes e canhões em pontos que não podiam ser evitados. A cavalaria não podia contornar porque o Gulyai Gorod se movia para onde a ameaça estava. Não podia destruir porque a madeira resistia a flechas e golpes de sabre. Não podia ignorar porque os mosqueteiros, por trás dela, dizimavam qualquer concentração de tropas ao alcance. Vorotinsky havia transformado o campo de batalha num problema de física. Como você carrega com cavalaria contra uma parede que atira de volta e você não consegue flanquear? A resposta, como Devlet-Jirai descobriria, é que não consegue. Mas o Gulyai Gorod sozinho não era suficiente. Vorotinsky precisava do terreno certo. Molody, ao sul de Moscou, oferecia exatamente o que um comandante inteligente buscaria para anular cavalaria. Não era uma planície aberta. Era um terreno fragmentado por florestas, pântanos e cursos de água que quebravam linhas de carga e criavam corredores estreitos onde a massa de cavaleiros não podia manobrar em conjunto. Numa planície aberta, 120.000 cavaleiros eram uma força esmagadora. No terreno de Molody, eram grupos fragmentados forçados a atacar por onde Vorotinsky queria que atacassem. A escolha do lugar foi tão decisiva quanto qualquer arma ou tática. Vorotinsky havia estudado como a horda lutava o suficiente para entender que sua força era inseparável do espaço em que operava. Tire o espaço e você tira a força. Com o terreno escolhido, as preparações começaram. Streltsy treinaram em tiro rápido e recuo ordenado. Artilheiros calibraram canhões para as aberturas estreitas dos painéis. Carpinteiros construíram painéis adicionais capazes de suportar impactos e permitir fogo cruzado. Cada formação sabia exatamente o que fazer quando a carga viesse. Fogo coordenado, recuo protegido, reposicionamento do Gulyai Gorod para criar um novo ponto de resistência. Era a tentativa russa de transformar pólvora e madeira numa muralha móvel contra a torrente da cavalaria. Devlet-Jirai não era um saqueador sem estratégia. O Khanato da Crimeia era uma potência regional sofisticada, aliada do Império Otomano, com uma estrutura militar que havia dominado as estepes por gerações. Sua cavalaria, composta por murzas, a nobreza guerreira tártara e por montadores leves especializados em incursão e choque, havia destruído Moscou um ano antes, com uma facilidade que parecia provar sua superioridade absoluta. Para Devlet, 1572 era a repetição do sucesso de 1571. Ele retornava com uma força ainda maior, com o prestígio de quem havia incendiado a capital russa, com o apoio tácito otomano e com a certeza de que os russos não haviam mudado o suficiente para fazer diferença. Essa certeza era seu maior erro. O que Devlet não sabia, o que nenhuma inteligência de estepe havia comunicado adequadamente, era que Vorotinsky havia passado um ano inteiro reconstruindo o exército russo especificamente para destruí-lo.
As primeiras escaramuças mostraram imediatamente que algo havia mudado. Vanguardas se encontraram, testaram a vontade oposta. Pequenos combates deram indícios do que viria. E quando a primeira grande carga de cavalaria chegou, encontrou algo que não esperava. Painéis de madeira alinhados como dentes de uma armadilha. Streltsy agachados atrás. Mosquetes carregados. Canhões apontados pelas frestas. Quando o primeiro rugido de cascos se transformou em avalanche humana, ocorreu o primeiro choque real entre o ímpeto e a disciplina. O ar cheirava a couro, pólvora e terra revolvida. O tambor dos cascos era sobreposto por gritos e pelo tilintar de armaduras. E então vieram os mosquetes, um trovão repetido, coordenado, que desfazia a moral de quem contava apenas com o impulso do choque. Cavaleiros caíam, cavalos disparavam em pânico, a linha de carga se fragmentava contra uma parede que não cedia e atirava de volta. As primeiras cargas não foram derrotas catastróficas em números absolutos, mas foram suficientes para alterar o comportamento da horda. Cargas repetidas contra uma parede de fogo e madeira desgastam a disciplina de qualquer massa. E o privilégio da cavalaria, a surpresa, a liberdade de movimento, a capacidade de escolher onde e quando atacar, havia sido eliminado. Vorotinsky havia feito exatamente o que planejara. Forçado a horda a lutar no seu terreno, no seu ritmo, contra suas forças. Cavalos precisam de pasto, água e descanso. Essa é uma verdade simples, que define o limite de qualquer exército de cavalaria. Uma força de dezenas de milhares de cavaleiros, operando longe de suas bases de suprimento, consome forragem em quantidades que o terreno local raramente pode sustentar por dias. Vorotinsky havia planejado para isso também. Enquanto o Guliai-Gorod segurava as cargas frontais, unidades russas menores atacavam as linhas de suprimento da horda. Patrulhas queimavam reservas de forragem. Rotas de reabastecimento eram interrompidas. Acampamentos eram perturbados. Cada ação dessas adicionava uma conta invisível no livro de débito da horda. Cavalos feridos ou famintos se tornavam fardos, em vez de armas. Homens exaustos perdiam a capacidade de executar as manobras rápidas que tornavam a cavalaria tártara letal. A mobilidade que havia sido a força da horda estava sendo destruída, não em batalha direta, mas pela lógica implacável da logística. Do outro lado, Devlet ainda tentava encontrar o ponto de ruptura. Cargas em diferentes pontos. Tentativas de flanquear o Guliai-Gorod, uso de artilharia onde disponível. Mas cada tentativa encontrava a mesma resposta. Painéis que se reposicionavam, fogo que se concentrava no ponto de ataque, terreno que fragmentava a carga antes que ela ganhasse impulso. Foi na terceira noite que Vorotinsky fez sua aposta mais arriscada. Patrulhas e prisioneiros haviam dado informações sobre onde a horda mantinha suas reservas. Animais, suprimentos, arreios. Vorotinsky sabia que um ataque noturno seria perigoso. Linhas invisíveis, patrulhas móveis, risco de desorganização própria. Decidiu arriscar. Colunas pequenas, carregando lanternas embainhadas, moveram-se por entre árvores e sulcos, guiadas por oficiais que conheciam o terreno. Não vinham para combate frontal, vinham para destruir o que sustentava a horda. As chamas começaram como pontos e cresceram para pavilhões inteiros. Cavalos libertos relinchavam e disparavam no escuro. Homens acordados por alarmes corriam entre tochas e fumaça. Arreios queimavam. Reservas de forragem viravam cinzas. O resultado foi devastador, não em mortos imediatos, mas no que fez com a capacidade de combate da horda. Para um exército que dependia de mobilidade imediata, perder cavalos, arreios e suprimentos era como cortar os tendões de um velocista. Devlet tentou impor ordem. Conseguiu parcialmente, mas o dano estava feito. E na manhã seguinte chegou a notícia que Vorotinsky esperava. Reforços russos, comandados pelo príncipe Dmitri Kvorostinin, aproximavam-se pelo flanco.
Kvorostinin chegou ao campo não como salvação dramática, mas como a peça final de um plano. A coordenação entre os dois comandantes foi executada através de mensageiros e sinais. O plano era simples na concepção e brutal na execução. Pressão frontal constante pelo Guliai-Gorod, golpe nos flancos por Kvorostinin. Devlet, já pressionado na frente e com o flanco ameaçado, teve que dividir suas forças. Essa divisão foi seu fim. Fragmentar uma massa de cavalaria reduz sua capacidade de concentração. Cria vulnerabilidades que reservas disciplinadas podem explorar. E Vorotinsky havia guardado suas reservas exatamente para esse momento. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais um fechamento sistemático. Enquanto o Guliai-Gorod segurava a frente, grupos russos conduziam a cavalaria tártara para os corredores estreitos que Vorotinsky havia escolhido. Florestas, pântanos, trechos de rio. Nesse terreno, a vantagem de cavalaria desaparecia. Cavalos escorregavam, linhas se embolavam. A visão, elemento crucial para coordenar cargas, tornava-se inútil entre árvores e névoa de pântano. Em pontos de estrangulamento, o Guliai-Gorod bloqueava a retirada enquanto mosqueteiros disparavam fogo direto. Cavaleiros que haviam atravessado centenas de quilômetros de estepe agora estavam presos entre madeira, água e fogo. As crônicas russas descrevem cenas de destruição em escala épica. Historiadores modernos pedem cautela com os números. As cifras de 120 mil mortos são provavelmente exageradas, com estimativas mais conservadoras na faixa de dezenas de milhares. Mas a convergência de fontes, russas, otomanas, tártaras, aponta para uma realidade objetiva. A Horda sofreu uma derrota que comprometeu sua capacidade ofensiva de forma permanente. Menos de 20 mil cavaleiros, segundo alguns relatos, retornaram ao Kanato da Crimeia. Devlet Giray voltou com o que restava de uma força que havia partido para destruir Moscou pela segunda vez. A Batalha de Molodi não terminou com um tratado de paz ou uma rendição formal. Terminou com uma horda exausta retirando-se para as estepes e um Estado russo compreendendo que havia mudado algo fundamental. Militarmente, a aura de invencibilidade da cavalaria das estepes havia sofrido um golpe sem precedentes. Durante séculos, essa cavalaria havia imposto seu domínio sobre a região através de velocidade, mobilidade e a capacidade de atacar qualquer ponto antes que a defesa pudesse se organizar. Molodi provou que fogo concentrado, fortificações móveis e terreno escolhido podiam neutralizar todas essas vantagens. O Kanato da Crimeia jamais voltou a lançar uma ofensiva em escala comparável contra a Rússia. Diplomaticamente, a derrota forçou reavaliações. O Império Otomano, que havia apoiado tacitamente as incursões tártaras, percebeu que os custos superavam os benefícios. Estados vizinhos que haviam hesitado entre alinhamentos reconheceram que Moscou era uma potência capaz de se defender e de contra-atacar. Internamente, na Rússia, a vitória consolidou o poder de Ivan, não porque o tornara um governante mais justo, mas porque provara que seu Estado era capaz de sobreviver a uma ameaça existencial. O paradoxo de Ivan permanece. O mesmo homem que havia ordenado a criação da Oprichnina, um aparato de terror que havia destruído vidas russas por centenas, havia também dado a Vorotinsky os recursos e a autoridade para transformar trauma em sistema militar eficaz. A vitória em Molodi não limpou o sangue das repressões internas. Apenas mostrou que um Estado pode ser simultaneamente brutal por dentro e competente por fora. A lição técnica de Molodi sobreviveu à batalha. O Guliai-Gorod estabeleceu um princípio que a história militar repetiria em diferentes formas. Quando você não pode combater a mobilidade com mobilidade, você a neutraliza com fogo e obstáculo. As trincheiras da Primeira Guerra Mundial, os abrigos antibomba,
As posições defensivas com cobertura de fogo, todos herdam algo da lógica do Guliai Gorod. A ideia de que disciplina, proteção e fogo concentrado podem derrotar força bruta e mobilidade superior. Vorotinsky não tinha uma teoria militar escrita. Tinha décadas de observação, a memória da humilhação de 1571 e a necessidade de encontrar uma solução que funcionasse com o que havia disponível. O que criou foi engenharia de sobrevivência, e funcionou. Julho de 1572. A poeira que havia avançado sobre a planície ao sul de Moscou se assentou. O tambor dos cascos silenciou. O que havia chegado como uma maré de 120.000 cavaleiros retornou como um remanescente. A força que havia incendiado Moscou 1 ano antes havia sido parada, não por milagre, não por números superiores, mas por um sistema que transformou o trauma de 1571 em método. Ivan, o Terrível, colheu os louros políticos de uma vitória que havia sido construída por Vorotinsky. Continuou sendo o governante cuja brutalidade interna manchava qualquer conquista externa. O homem que fugiu de Moscou em 1571 e voltou em 1572 como o czar que havia salvado a capital. Devlet-Girai retornou às estepes com o que restava de sua horda. Nunca mais lançaria uma ofensiva em escala comparável. E Molodyi entrou para a memória russa como o momento em que uma nação humilhada provou que humilhação pode ser convertida em sistema. Que trauma pode se tornar preparação? Que madeira, pólvora e disciplina podem parar uma tempestade de cavalaria? A batalha que quase ninguém conhece, que decidiu o destino de uma capital e que estabeleceu os limites do que a cavalaria das estepes poderia fazer contra um Estado que havia aprendido como combatê-la.